o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 28 de julho. Seu compromisso inadiável dessa segunda-feira, né, Carneiro Neto? Né, Augusto Mafuz? Exatamente. Compromisso inadiável dessa segunda-feira. Você com a gente fazendo o programa, mande a sua mensagem, deixe a sua curtida e, claro, se não é inscrito aqui no canal do 12 Esportes no YouTube, se inscreva, por favor. Bom, hoje temos um programa muito especial. Vamos fazer um balanço do primeiro turno da Série B e eu tô vendo que o Mafuz quer falar alguma coisa aqui. Vamos iniciar com a decadência do Curitiba. Vamos falar. Eu já estou usando essa expressão. Vamos falar do Coxa, vamos falar do Atlético. Não ganha 3 jogos, né? Não ganha 3 jogos. De 9 pontos ganhou 2. Isso chama-se decadência. Bom, então vamos para o que interessa. Vamos então começar a falar dos nossos times. O Mafuz colocou que o Curitiba já está em decadência na Série B. Depois a gente bota na tela aí os números gerais do primeiro turno. O Coxa é o vice-líder, 35 pontos, faz uma campanha sólida. Tem agora 3 resultados que não foram bons, né, Carneiro? Resultados ruins, 2 empates e 1 derrota para times que estão lá embaixo na tabela. Você vê que o Coxa está decadente ou você acredita que é uma fase e o Mozart vai conseguir dar a volta por cima com essa equipe? Eu não diria propriamente decadência, né? Mas uma instabilidade preocupante. Porque foi desastroso aquele resultado e o jogo com o Paysandu. E deixou sequelas. O time do Curitiba está abalado e abatido. Falta liderança dentro de campo. O Josué sozinho não está dando conta, ainda mais agora que ele pintou o cabelo de branco. E os jogadores modernos não têm personalidade nenhuma. Eles são muito paparicados, são muito exibidos. São jogadores que não se comprometem muito com atitudes em campo. Veja a omissão na partida de ontem dos jogadores principais do Curitiba, o próprio Lucas Ronier, um jogador que não fez nada. Ele passou ali o tempo todo, ele foi substituído, ele não fez uma jogada, ele não fez nada que desse sequência. O lateral esquerdo do Curitiba, ele só faltava pedir para o árbitro para ser expulso. Porque ele fez de tudo. Ele agarrava, ele chutava, ele batia no atacante do adversário. Aliás, um adversário tecnicamente sofrível, como de resto, toda essa enfadonha Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Mozart foi muito perspicaz ao segurar a barra dos jogadores, achando que o grupo é bom, não precisa de reforços, porque ele também não quer tirar totalmente a confiança que ainda resta. Mas a apresentação de ontem foi muito ruim. O empate não foi nada bom. Curitiba é vice-líder, a campanha no total é boa, mas eu também estou preocupado com a sequência. Você citou o Ronier aqui, só para eu trazer um dado aqui. Estou procurando no SofaScore, que é um site de estatísticas, né, para ver os números dele, já que o Carneiro trouxe essa opinião. Um chute a gol ele deu, e ele cometeu 2 faltas, não sofreu nenhuma falta, perdeu a posse de bola 9 vezes e não tentou nenhum drible na partida. Em resumo, ele foi um Zapelli. Deu 47 toques na bola em 71 minutos, mas não produziu. Ele foi mais ou menos um Zapelli. Esse é interessante que o Carneiro falou, a falta de personalidade do jogador atual. E esse negócio de pintar o cabelo é um reflexo da falta de personalidade, porque não tendo personalidade natural, o jogador ele busca um elemento de diferenciação. Mas não é só Josué, grandes jogadores também, o Neymar é o grande exemplo disso, de pintar o cabelo, de fazer trancinha. Isso é bem explicado, é falta de personalidade mesmo. É como a tatuagem, né? Exatamente. Uma tatuagem, assim, uma lembrança, um caso amoroso, uma simbologia, mas agora não, eles pintam tudo. Mas e o Messi, que tá cheio de tatuagem? Quem? O Messi. É outro coitado, aliás, ele é autista, né? Não é autista. Não. Não é? Não é. É só craque, então. Isso é só uma lenda urbana. Mas vamos falar do Curitiba aqui, que eu fiquei muito Exato. preocupado, porque
se o Curitiba não tivesse aqueles dois zagueiros interiores, o Jaci e o Maicon, o Curitiba teria muitas dificuldades para sustentar os resultados, porque são dois zagueiros acima da média. E o Curitiba precisa melhorar a criação. O meio de campo do Curitiba precisa ser mais ativo. Você veja, você pegou o scout aí do Lucas Ronier, eu não tinha conhecimento disso, mas emitia a minha opinião pelo que eu vi, assisti o jogo inteiro. Como é que um jogador desse, que é uma promessa de craque, o Curitiba aposta nele, ele tem uma atuação pífia dentro de casa? Qual foi o público ontem no Alto da Glória? Vou confirmar. Porque eu achei que não estava muito lotado também. E não lembrei. Manteve a média, a excepcional média que agora, o Curitiba está tendo. Num domingo especial, comemoração dos 40 anos do título brasileiro de 1985. Os jogadores campeões sendo homenageados, medalhas, enfim, tudo que faz parte de um roteiro. Olha lá, 22.981 pessoas. Muito bom o público para o futebol pobre que foi apresentado. Então, eu acho que esses jogadores tinham que respeitar mais o torcedor, principalmente o público pagante, sabe? Claro, não é um problema do Curitiba, tá aí o Atlético, né? Que é um time ridículo que toma gol nos acréscimos, parece que é uma constante já nas últimas 3 temporadas. É uma coisa irritante para o torcedor. Mas eu entendo que o Curitiba, ele é muito dispersivo, pelo menos nas últimas partidas, essas 3 últimas partidas. Até não falo o jogo de fora, porque ele foi lá cumprir tabela, se agarrou num empate. Agora, o jogo com o Paysandu, a dispersão do time, porque o time se achou no jogo com o Paysandu. Quando fez 1-0, como se achou todo ontem, mundo botou um saltinho alto, né? Como se achou ontem. E ontem também. O Curitiba fez 1-0, né? Meio na continha do chá. Havia dado um chute a gol com o Yuri. Um chute no primeiro tempo inteiro. Convenhamos, é muito pouco para uma equipe que é líder, vice-líder de uma Série B e que certamente vai subir para a Série A. Agora, realmente o Moza vai ter muito trabalho. A torcida Coxa Branca está apreensiva tanto quanto as demais. Porque do Curitiba, eu entendo que... Do Curitiba não, de qualquer um que está disputando a segundona, e principalmente tratando-se em ponto corrido, a gente analisa isoladamente o jogo de ontem, ou os jogos mais recentes. Mas, na verdade, no geral, o Curitiba faz uma campanha muito boa. Faz uma campanha de classificação, quer dizer, ele cria um estado, ou estaciona no estágio em que, se mantiver a média, vai se classificar. Precisa voltar a vencer, né? Claro, é evidente. Teve um ano que ele terminou na liderança da segundona e acabou não se classificando. No primeiro turno. Exatamente. O próximo jogo do Coxa é contra o Vila Nova na quinta-feira, fora de casa. Muito difícil. É um jogo difícil. Vila Nova está brigando ali pelo G4, tem 27 pontos. Então é uma partida complicada. O jogo do primeiro turno foi uma vitória do Curitiba de pênalti praticamente nos acréscimos. Um jogo que não é simples lá. Foi a abertura do campeonato. Agora, o Curitiba tem mais um agravante, que o Curitiba já está pelo 2º ano consecutivo na Série B. O Curitiba tem alternado nos últimos anos, né? Não saberia exatamente quantos anos, mas acho que nos últimos 15 anos, né? Um sobe e desce que irrita torcedor. Não, lembrar, ele caiu em 17, né? Ficou em 18, subiu em 19. Não, mas está lembrando os últimos 6, 7 anos. Isso. Mas lá atrás ele vinha já com uma tradição ruim, negativa. Quando aconteceu ele caiu, aquela tragédia. Sim, ele caiu. Em 2009. Primeiro, né? Caiu em 2005, né? Caiu em 2005. Caiu no ano do Jogou centenário. 2006. Isso. Jogou 2006 e subiu em 2007. Né? Daí depois caiu em 2009 de novo. Então já tem uma sequência. Ele teve uma sequência na primeira divisão com mais ou menos o período do Wilson Ribeiro de Andrade na presidência. Mas daí na sequência ele caiu de novo. Isso. E daí para frente, não sei exatamente quantas vezes, mas deixou o torcedor muito triste. E você pode notar que, inclusive, nessas estatísticas de torcidas, o Curitiba sofreu, eu não diria um esvaziamento, mas o Atlético não só passou o Curitiba, nas estatísticas estou falando, para mim as duas são iguais, né? Em presença de estádio,
estádio, em vibração. Mas até tem uma estatística, né, Mafus? Inclusive, nós vamos abordar no última etapa do programa. Mas o que é isso? É o reflexo de campanhas irregulares, né? O Atlético Paranaense, ao contrário, ele vinha fazendo um bom roteiro, vinha desempenhando bem nos últimos anos. Sul-Americana, bicampeão, Copa do Brasil, Copa Libertadores, isso e aquilo. Mas o Atlético afundou, né, nos últimos 2 anos. Afundou de um jeito que ninguém sabe qual será a consequência, também nós vamos analisar depois. Mas então, me fixando um pouco nessa instabilidade do Curitiba, eu não sei se o Mozart tem razão de não querer um reforço. Eu gostaria de ter um meia armador. Eu acho que o Curitiba necessita de um meia de criação, para que ele movimente melhor, para que a distribuição de bola seja mais eficiente. Porque esse negócio, a virada de jogo, como se chama, você está tentando uma jogada aqui pela esquerda, e o Curitiba toca bem o passe, né? Ontem teve algumas sequências assim. Daqui a pouco um resolve dar virada. A bola não vai para ninguém, vai para a linha lateral. Isso é errado. Isso é falta de categoria do jogador. Então o Curitiba precisaria ter alguém que realmente colocasse a bola no chão, como o Josué faz. Às vezes o Seba Gomes também tem essa condição, mas eu acho que o Curitiba necessita sim de um reforço, para não dizer um atacante. Também necessitaria um bom avante. A frase do Mozart, zero chance, né, de reforços. Não temos necessidade de trazer nenhuma posição. Não é que não tem necessidade, ele fala isso, mas na verdade o orçamento acabou, o dinheiro do orçamento. Ele diz que tem um elenco extremamente forte e para ele é um dos 3 melhores da Série B. Por enquanto, realmente... É que pediram para ele não pedir contratação, porque o orçamento esgotou. Eu acho que ele está sendo, então, coerente com a diretoria. Exatamente. Né? Ele foi apoiado pela diretoria. Quando ele solicitou os reforços, 40% do elenco foi renovado. Mas, pela experiência que a gente tem de futebol, nós sentimos isso, né? E o próprio torcedor na arquibancada. Tudo que nós estamos falando aqui, o torcedor sabe. O torcedor que não é extremamente fanático, porque daí tem problemas, né, de identificação. Não gosto desse cara, aquele cara ali não sei, porque ele tem um olhar meio estranho. Então, agora o torcedor comum, normal, que gosta de futebol, ele entende o que nós estamos falando. E eu estou falando e estou sendo muito sincero. Eu quero que o Curitiba melhore, quero que o Curitiba suba, mas eu tenho não que ele não suba, eu tenho temores de que o Curitiba vai sofrer muito. Vamos subir, uma subida com muita dor, como diz o Odair Hellman, muita dor, mas muita dor nem no parto, às vezes dá para aguentar, né, Mafus? Bom, se repetir a campanha... Não sei, cara, eu nunca participei. Eu também não, você tem filhos e netos, eu não tenho nem filho, mas eu tô brincando, mas a dor, eu sei do que estou falando. Atualmente. Ninguém tem o trincamento de quadril de graça. Mas, vamos aguardar. É jogo a jogo, né? O Curitiba tem uma sequência de partidas em que ele precisa recuperar, eu diria, a sua melhor condição. Se continuar com a campanha, se repetir o que fez no primeiro turno, sobe tranquilamente, chega a 70 pontos e sobe. Vamos falar um pouquinho do Atlético, então, Mafus, que, olha, que jogo, que roteiro ontem, né? Fez 1-0 no América de Minas Gerais, tomou um empate, numa desatenção da marcação, foi lá, 2-0, Kevin Viveiros, 2 gols, 2-1, o Kevin Viveiros fez dois gols, né? O colombiano, 27 milhões, maior contratação da história do clube, então, 2 gols. E eu acho que para analisar o Atlético, esse jogo, e temo os jogos futuros, a gente tem que partir da seguinte premissa. Até agora, o discurso, a crítica de que tudo é responsabilidade do presidente Mário Celso Petralha era exatamente a verdade. Era uma crítica justa. Só que agora não resolve mais, não aponta mais para uma solução em razão dessa crítica. Por quê? Porque o fato já está consolidado, ele já errou. Está tentando remendar. Mas o remendo é aquela história de trocar o pneu com o carro andando. Não, mas espera aí. De qualquer maneira, o fato já está consolidado. Claro. Eu não estou dizendo que ele está acertando, mas isso já está superado.
porque não tem como a próxima resolver. página agora. Tem a próxima página. Então, o que acontece? Contrataram a peso de ouro um centroavante, trouxeram um bom atacante, que é esse Mendonça, para mim foi a melhor contratação que tem. Tá lá arrumando a defesa, esse zagueiro é bom jogador, o Aguirre. Só que continua a mesma coisa. Está na hora de começar a cobrar do treinador Odair Hellmann. O Odair já não tem mais o argumento que ele está chegando. Entendeu? Ele já chegou. 11 jogos já, né? Já chegou e está trabalhando de manhã e à tarde. Ele tem à disposição, porque não tem jogos no meio de semana. Agora que vai abrir uma exceção com a Copa do Brasil. E o Atlético ontem ele fracassou pelos erros do Odair Hellmann. Por quê? Porque depois de um bom primeiro tempo, ele começou a ler, ele se impressionou com o gol de empate do América logo no início do segundo tempo e começou aleatoriamente a mexer no time, sem ter razão para mexer no time. O time ia ganhar de qualquer maneira. É esse o meu pensamento. Olha, se nós analisarmos a apresentação do Atlético, foi a melhor apresentação do Atlético nos últimos jogos, foi a de ontem, sob o ponto de vista coletivo e individual. Agora, é claro que o técnico tem o mérito dele na escalação. Ele cometeu algumas ousadias, porque ele não tinha o Esquivel, mexeu na zaga. O Aguirre mostrou que é superior individualmente aos outros. Concordo com o Mafuso, o Mendonça é bom jogador e o Kevin Viveiros também. Porém, o Atlético não tem o meio de campo. Esse foi o grande erro da diretoria. Tentaram, parece que tentaram aí contratar meias. Estão tentando aí, estão tentando. Tá difícil. A janela continua aberta? Continua, até setembro. Pensei que tinha fechado. Muito bem, o Atlético precisa também, como eu falei do Curitiba, precisa de jogador de criação, óbvio. Se ele tem bons atacantes, se tem um bom meia, mete a bola. Agora, o Patrick ontem ele se superou. Ele fez o que pôde, no que lhe resta de condições físicas. E ficou até o fim ali, cansado. Exatamente, ele deu o que deu. Agora, o Mafus tem razão, o Odair Hellmann não precisava mexer tanto. Quando você está no limite, que você tem mais ou menos o desenho do time, que você tem aqueles 15, 16 jogadores de confiança, você não fique com isso. Mas não. Tanto que ele colocou o senhor Arthur Dias, que 18 fez anos da base. 18 anos, né? Diz que é um dos melhores zagueiros da base. Mas tudo bem, ótimo. Mas só que ele fez um pênalti ontem infantil, ridículo, grotesco. E o Atlético, claro, o Atlético estava recuado, o Atlético estava sofrendo um massacre do América Mineiro, que é um timeco também. E daí, o que aconteceu? Veio o tal do pênalti, o William Bigode foi lá e bateu, o Santos defendeu, no rebote ele empatou a partida. O William do Bigode, agora você viu que isso eu achei uma coisa ridícula. Mudar o nome para William do Bigode. Ele mudou? Botou na camisa lá. Provavelmente ele vai abrir um bar, uma confeitaria do Bigode. Do Bigode. Então já está fazendo marketing. Agora, lamentável o Atlético, né? Ele vai mal mesmo. Tomou aquela virada, né, do famoso Volta Redonda, empatou em casa na outra partida miseravelmente com um pênalti duvidoso, e ontem o jogo ganho entregou. Então é muito trabalho. Daqui a pouco a estatística vai confirmar as nossas preocupações de que o Atlético faz uma péssima campanha. Só não é pior que a do Operário. Mas o Operário começa a ganhar com o Alex, daqui a pouco passa o Atlético. Mas hoje, Carneiro, veja bem, hoje eu atribuo a responsabilidade também ao treinador. Odair. E não vejo perspectiva do Odair melhorar esse time. Odair. Porque, veja bem, vamos lá. Se ele não melhorou em 11 jogos, ele não vai de repente fazer o time. Mas como não teve tempo? Esse Kevin Viveiros foi o titular primeira vez. Não, dá mais 6 jogos. A questão já não é mais individual, Carneiro. O ano passado 6 jogos o Atlético está fora. Não, mas aí é torcedor. Eu estou fazendo uma análise profissional. Não, eu também estou. Não. Você está de olho no Odair Hellmann. Eu não estou. Eu acho que o Odair Hellmann pegou um pepino
bem grande, mas consciente. Está refazendo o time durante a competição, tem jogador para estrear ainda, tem jogador para ser contratado ainda. O planejamento do Atlético é zero. Mas segundor é Mas assim, cara. Não, o ano passado era a Série A. Estava na Sul-Americana, estava na Copa do Brasil, o planejamento foi infantil, foi ridículo. Falta competência no departamento de futebol do Clube Atlético Paranaense. Mas como eu já falei isso 300 vezes, eu não vou repetir. Mas eu acho que tem que continuar então falando. Cansei, não vou perder mais tempo. Tua opinião. Não. A diretoria do Atlético, para mim... Mas eu também entendo assim. Se os homens que têm como eles dizem, a condição de fazer alguma alternativa não fazem... Tanto que tem um protesto, não tem? Do nosso Atlético aí? Uma oposição de pessoas honradas, torcedores, ilustres, pessoas reconhecidas na sociedade, que solicitaram oficialmente o afastamento do presidente. Pela primeira vez, alguém de maneira formal pediu. A gente sabe que o Conselho de Ética não vai fazer isso, não vai tirar o presidente. Agora, é um símbolo de que está tendo uma reação. Agora, só para concluir então o meu pensamento em relação ao Odair Hellmann, eu acho que tem que dar mais tempo sim para ele. E já que ele está, porque não adianta trocar de técnico. O Atlético tocou 5 ano passado e caiu. Esse ano, se no caso aí, você partiria para o terceiro treinador. Não, mas o mercado está muito ruim. Carneiro, eu não quero chegar ao ponto de dizer você sugeriu. Que eu sugeri que está na hora de cobrar o seu Odair Hellmann. Se ele é diretor de futebol, se ele é supervisor, se ele é treinador, Carneiro. Ele está sozinho. Ele foi sozinho lá para Belo Horizonte. O Atlético não tem diretoria de futebol, Mafuz. Veja a situação do Atlético. É dramática. O torcedor está acompanhando isso com muita preocupação e tristeza. Está sobrecarregado. É evidente. Mas então a melhor coisa que o Odair faria é renunciar e ir embora. Ora, se ele tem. Ô, Carneiro. Ele tem a dignidade profissional. A dignidade custa 400 pau por mês. Mas então ele continua. Entende? Está ganhando bem. A dignidade custa 400 mil só por mês. Só o Odair pode arrumar esse time do Atlético. Mas eu também concordo, mas ele está demorando para arrumar. Mas por quê? Porque os jogadores estão chegando. Você acha que a adaptação de um jogador que vem da Colômbia, que vem da Argentina, primeiro o cara tem que ir. Onde é que eu vou morar? Vai morar no Campo Comprido. Vai morar no Portão. Aí a família vem. Aí a família não vem ainda. E essa culpa é da Petralha. Falta de planejamento, amigo. Mas eu não tenho agora o treinador, dúvida. no campo, ele começa a analisar. Esse jogador precisa de um pouco mais. Porque daí tem os fisicultores, né? Tem os especialistas que dizem a ele, olha, ele não está ainda no ideal. Sim, mas o Carneiro, eu acho que o Mafuz está querendo trazer o seguinte: o Odair em 11 jogos são 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 45% de aproveitamento. Mas quantos erros individuais dos jogadores nesses jogos? Ok, faz parte do futebol. Então não é o treinador. Eu acredito que o Mafuz está querendo dizer que ele está patinando demais. O time é muito ruim. Daqui a pouco as escolhas foram péssimas. Veja os zagueiros que ele enfrentou. Abraão, Léo Pelé, um português, Tobias Figueiredo. Agora ele está reformando o time. Veja o ataque que ele deram para esse rapaz trabalhar, o senhor Allan Kardec, que é o artilheiro do time. Sim. Mas é um senhorzinho. Então, meu amigo, é tanta coisa errada na soma que eu livro a cara do Odair Hellmann. Bom, esse é um debate bom. Eu continuo entendendo que neste momento ele começa a concorrer com os erros da diretoria. Tem uma comparação que eu acho que não é a ideal, porque o Barbieri carregava uma carga toda de eliminação no Paranaense. A situação do Barbieri era pior que a dele? Não, o Barbieri tinha 3 vitórias e 3 derrotas, 50% de aproveitamento, um universo menor de jogos, praticamente a metade dos jogos do Odair, mas tinha aproveitamento menor e o time jogava pior também, né? O Odair faz o time jogar mais, só que é o que ele disse, não está conseguindo os pontos com um desempenho melhor. Eu acho que você acredita nisso também, né, cara? Bom, primeiro, vamos voltar então ao planejamento, à estruturação de um ano futebolístico. Como é que opta pelo Barbieri? Primeiro erro. O Odair Hellmann é muito mais treinador. E segundo, como é que forma este elenco patético que o Atlético criou para perder o tricampeonato estadual, né? E para fazer a Ferrari. A Ferrari. Isso são fatos irreversíveis, cara. Então,
O treinador, esse Odair Helma, ele chegou, o time estava esfacelado, psicologicamente, tecnicamente, taticamente. Você veja, o São Paulo Futebol Clube, em 3 jogos com o Hernan Crespo, ele ganhou personalidade. Por quê? Porque tinha um elenco mal trabalhado, mas existia. O Atlético não. O Atlético não tinha um elenco, tanto que não tinha que estão contratando em cima do laço. Quinta-feira, Atlético São Paulo no Morumbi. O Atlético tem alguma chance de vencer esse jogo? Tem. O futebol é futebol, né? Mas que o São Paulo é favorito. Na análise. Mas não é o mais importante. Ganhar ou perder não é o mais importante. O Atlético tem que pensar na segundona, voltar para a primeira divisão. Se o Atlético for eliminado na Copa do Brasil, vai ser natural. Claro, vai ser eu acho absolutamente natural. É muito improvável que o Atlético elimine o São Paulo, pelas condições que nós estamos acompanhando, comparativamente com as duas equipes, as duas formações. O Atlético não consegue ganhar dos Volta Redonda da vida, então é difícil. Agora, o Atlético também entra agora num processo de exaustão de campanha. Ele vai fazer um jogo a cada 3 dias. Aí nós vamos testar também o condicionamento físico, o rendimento, o aproveitamento e o fôlego desse grupo de jogadores. E o treinador sabe disso, e por isso que ele está começando a testar jovens, porque ele sabe que tem que rodar a baiana, porque tem cartão, tem lesão, tem... Você veja, o Isaac só retornou ontem, depois de quanto tempo? Os jogadores demoram. O Kevin Velasco, não sei quando é que vai retornar, então é complicado o futebol. O futebol tem uma dinâmica de jogo. Hoje é aquilo que o Edson falou na entrevista aqui do comemorativo aos 40 anos do título do Curitiba. No tempo dele corriam de 6 a 7 quilômetros por uma partida. Hoje correm de 12 a 13 quilômetros. Então é evidente que a exigência física, a exigência emocional é muito maior. O futebol hoje requer um preparo acima do normal. Não dá mais para aquele, lembra, Mafra, os jogadores, não, vou dar uma enganadinha aqui na ponta esquerda, que na outra partida eu vou estar melhor fisicamente. Não, hoje não dá para dar enganadinha, tá aí, ó, enganadinha, toma o gol e acabou. Essa minha referência, a minha posição em relação à responsabilidade do Odair também nesse momento, ela tem como referência não uma derrota para o Curitiba, não uma derrota para o Goiás, mas fracasso com Volta Redonda, agora com o América, você entendeu? Contra times inexpressivos. Sim. É isso que está ocorrendo. Ainda que ele esteja remontando o time, a verdade é que não existe padrão de jogo, não existe uma jogada trabalhada, não existe nada, absolutamente nada. Os 2 gols ontem foi em razão da jogada do Mendonça, e a conclusão do Viveiros. Agora, então não sei se vai mostrar a estatística do primeiro turno, na tela, mas o aproveitamento do Atlético é lamentável. Vou pedir, então, Júnior, coloca na tela ali o primeiro turno do Atlético na Série B. Ele vai colocar lá, a gente vai falar desses números. Então, vamos lá, o Atlético fechou o primeiro turno em 10º, 25 pontos. É o 16º mandante do campeonato. Isso é o que mais me chama a atenção. São 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em casa. É o que faz a diferença, porque é o 5º visitante. Tem 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas fora. 20ª defesa, a pior defesa da Série B, o Atlético, e é o 2º melhor ataque, o artilheiro, o Allan Kardec, que o Carneiro adora. Isso aí é de enlouquecer, né? Ele tem a pior defesa e o 2º melhor ataque. Com esses números, com esse, vamos dizer assim, com essa apresentação, e com tudo que vocês comentaram aqui, né, sobre o Odair, com o tempo de trabalho, hoje vocês cravam que o Atlético subiria para a primeira divisão ou não? Não, dessa forma não. O Atlético teria que fazer um aproveitamento de 80% no 2º turno para tentar alguma coisa. Vocês sabem que uma equipe apenas na história da Série B tinha 25 pontos na virada do turno e conseguiu a vaga para a Série A, que foi o Bahia em 2016. Então o Atlético vai precisar repetir uma única campanha para conseguir o acesso. Um fato relevante que pode auxiliar o Atlético melhorar um pouco.
o fato de que os times que estão à sua frente pela 4ª vaga também não estão ganhando. O Chapecoense, por exemplo, empatou ontem. Poderia colocar 6 pontos na frente do Atlético Paranaense. Hoje a Chape tem 30 pontos. Exato. Mas tem o Remo, que tem 29, vai jogar ainda no complemento da rodada, pode ir para 32, então pode abrir essa distância. Fica difícil. O Cuiabá também pode ir para 32, o Criciúma, que está na frente do Atlético, pode ir para 29, então a distância aumenta. Não é só o Atlético vencer os jogos dele. Eu levanto agora uma questão aqui que é fundamental. E se o Atlético não subir? E se o Atlético não sumir, cara? Aí nós vamos conversar em dezembro, tá bom? Combinado. Não, mas tem que conversar antes. O que adianta? Mas adianta como? mudar o técnico? Não. O problema é se fosse só o técnico. Tem que mudar amigo. o presidente. Não, mas aí que está o problema. Eu vou me desgastar com Mas isso. eu tenho não. que mudar o presidente já. Não. O Mário Celso tinha que se afastar. Vamos ver o Curitiba? Não, mas espera aí. Não, o Atlético enjoa, Mas não enjoa. Eu não aguento mais. Você tem É um time muito ruim. Eu vou sair daqui do programa e vou continuar discutindo o Atlético. Mas tudo não me bem, enjoa. mas eu quero falar do Curitiba. Eu entendo que tem que sair o... Já falamos tudo do Atlético. O Mário Celso. Mafus, só um contextinho aí, né? Mas como o Atlético enjoa? Teve a final Agora que tá ficando bom. Você está vibrando, então? Não, eu não tô vibrando. Eu estou aqui. Como é que dizia aquele? Eu tô porra aqui. Nós temos que discutir soluções. E hoje a solução... Eu? É. Quanto é que eu ganho por mês do Mas Atlético? não interessa. Amigo, Quando ganhou, não ganhou nada também. tudo profissional, eles que resolvam. O que é isso? Teve a final do Paranaense Sub-20 no sábado. E o Atlético, venceu, foi campeão. Tinha que ganhar mesmo, né? O Petralha foi lá receber, entregar as medalhas, Oportunista, E né? foi vaiado. Gesto oportunista. Foi vaiado por torcedores que estavam Gesto lá. oportunista. Gesto muito oportunista. Vamos lá, vamos falar do Coxa então. Bota aí na tela, Júnior, por favor, a campanha do Curitiba. Segundo colocado, 32 pontos em 19 jogos, são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante, é o 4º maior mandante, né? Tinha uma campanha melhor, agora nessas últimas rodadas ele deu uma patinada, mas 74% em casa é um ótimo resultado. E é o 2º melhor visitante, com 50% de aproveitamento fora do Couto Pereira. Isso vai fazendo uma campanha consistente, sólida do Coxa. Melhor defesa, 13 gols sofridos, e isso contando os 5 que tomou Mas do isso aí, Paysandu. a estatística tradicional mostra que o Curitiba está no caminho certo, porque ele tem quase 80% como mandante de aproveitamento e 50% como visitante. Ele caiu um pouco como mandante. Se ele não tivesse sofrido esses percalços, ele hoje estaria numa situação muito melhor e estaria na liderança. Foi uma derrota. Mas é uma empate em ótima casa. campanha, um time consistente, a melhor defesa, né? Apesar daqueles 5 do Paysandu inexplicáveis, inaceitáveis. Mas eu acho que o Curitiba tem tudo para retornar à Série A. O segredo cravaria disso tudo, agora que o Curitiba o segredo subiu? de tudo isso é o número de gols sofridos. O Moser é muito inteligente. A Itália passou ganhando títulos mundiais assim, os times da Itália ganharam títulos mundiais assim. Ele vai se defender primeiro. Num campeonato tudo igual, quem sofre menos gol ganha. A própria seleção brasileira, né, para ser campeã do mundo, ela sempre contou com grandes goleiros e grandes zagueiros. Começa por aí o futebol. Mas vamos lá, fim do primeiro turno, vocês cravam que o Coxa sobe. Eu acho que sobe. Curitiba sobe e o Atlético vai ter muita dificuldade. O Atlético teria que cumprir no retorno a campanha que o Curitiba realizou no turno. Se conseguir, também pode subir. O Coxa tem hoje, ao todo, 61% de aproveitamento. A campanha do Bahia, quando ele subiu, o único time que conseguiu subir foi de 66. Então, se a gente usar essa comparação, vai ter que fazer uma campanha melhor ainda que do Curitiba no primeiro turno, o Atlético, para subir. Temos também a tela com o Operário,
que já está ali pertinho do Atlético. O Júnior vai colocar pra gente, ó lá, 12º, 23 pontos, está 2 pontos apenas do Atlético. Teve um jogo agora no final de semana, um empate com a Ferroviária. O Operário massacrou a Ferroviária nos números ali, a estatística, 27 finalizações, não conseguiu fazer um gol, mas é uma campanha mediana. Para quem foi campeão paranaense, a expectativa era fazer uma campanha melhor. Agora teve troca de comando, o Alex assumiu, ainda está no início do trabalho dele. Mas o Alex está conseguindo algo que é muito importante no futebol, que é dar ao jogador segurança. Os jogadores do Operário, a gente percebe, eles estão com mais segurança, mais confiantes. O Alex é bom de vestiário, é bom no dia a dia, como o Moza. E a imagem dele, que tem, ele absorve as pancadas que normalmente iriam para os jogadores. Exatamente. Então esse é um trabalho de inteligência, e é claro que nós esperávamos que o Fantasma fosse melhor, um desempenho superior. O que vai precisar mudar é o desempenho como mandante. Vamos ver o segundo turno. O Operário pode crescer, sim, pode desenvolver-se melhor nesta nova etapa do campeonato, porque começa tudo de novo. Então, quando volta a ideia do planejamento, quando você chega na metade do ano, como nós chegamos, já estamos no segundo semestre, futebolisticamente falando, resta já o final da temporada, é o retorno. Se você tiver com o time pronto, é uma vantagem, é obrigação de todo o clube estar pronto na metade do ano. Alguns estão, outros não. O Operário me parece que está encaminhado. Beleza, fechamos então, tiramos a tela ali do nosso telão, da nossa TV. Tem um assunto aí, eu posso entrar nesse assunto? Claro, esse é surpresa. O jornal O Globo está fazendo 100 anos. Né? O Globo, para nós jornalistas, é muito importante, porque a gente cresceu lendo o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Gazeta Esportiva, Jornal dos Esportes. Eu tive o privilégio de conhecer a redação de O Globo. Eu também. No tempo que era na rua Irineu Marinho, na Lapa. Porque o Vinícius Coelho, que era nosso companheiro, o Ricardo Serrano era o editor de esportes, os colunistas eram apenas João Saldanha, Nelson Rodrigues, que eu ia buscar o Vinícius lá em Armando Nogueira. Armando Nogueira era do Jornal do Brasil. Mas no Globo, meu Deus, o time, né, que o Globo tinha, Ibrahim Suede, depois teve o Zózimo. O Globo era uma referência, o Mafuz falou bem, uma referência intelectual para o país. Exato. Porque naquele tempo nós líamos os jornais, era uma aula. Ler o Estadão, a Folha, o Globo, a Gazeta do Povo, o Estado do Paraná, eram jornais que nos ensinavam. Hoje, lamentavelmente, está tudo ali, né, no celular. Exato. E o Globo hoje divulga, mandou fazer uma pesquisa só para essa data de comemoração sobre a maior torcida do Brasil. Então, veja bem... Você quer que eu leia os números aqui, Mafuz? Os 20 primeiros. Os 20 primeiros, então. Na porcentagem, tem a margem de erro ali. Mas a pesquisa aponta, para surpresa de 0 pessoas, que o Flamengo é o time com maior torcida, 21,2, e tem praticamente o dobro aí do Corinthians. Esse é o primeiro detalhe da pesquisa, porque antes a diferença era 3%, 4%, 5%. Agora está o dobro. O Corinthians está com 11,9%, depois Palmeiras 6,5%. Segundo detalhe. 6,5%, São Paulo 6,4%. Porque o São Paulo, na época do Tele, tinha passado o Palmeiras e era o terceiro do Brasil. Hoje o Palmeiras... Tudo é resultado no momento, mas né? É o que eu falo. Aquilo que se falou no início. Claro, o futebol é resultado. Não tem milagre, não tem, aconteceu isso. Não, é resultado. Por que o Atlético explodiu, o Atlético Paranaense? Por os resultados. Exato. Por que ele afunda? Porque os resultados são negativos. O Curitiba não tinha uma torcida estatisticamente fantástica, ele também sofreu esses percalços. Então vamos lá. Vamos lá. Então, continua. Grêmio 3%,
Desculpa, o quinto Vasco. colocado é o Vasco com 3,4%, depois vem o Grêmio em sexto com 3%. Mas a diferença é tão grande assim? Tão grande assim, é maciça É uma a diferença. loucura. Depois aparece Cruzeiro 2,3%, Atlético Mineiro também igual, Bahia 2,2%, Santos 2%, Inter 1,7%, Botafogo 1,5%, Sport 1,3%. E agora tem os times aí com menos de 1%. Que é o Fluminense, seleção brasileira. Fluminense, seleção brasileira, entra ali. 15º lugar. Fluminense tem 0,9%, Seleção Brasileira 0,9%, Vitória 0,8%, Fortaleza 0,7%, Ceará 0,7%, Santa Cruz 0,6%, e aí aparece o Atlético com 0,5%, empatado com o Remo. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. O Curitiba e o Paraná não aparecem. Não aparecem nessa Aqui pesquisa. está entre os outros. Agora, 4%. o fenômeno do torcida do futebol paranaense ser inferior à Bahia, e enfim, empatar aí com o Pará, é o problema da colonização do estado do Paraná, que foi totalmente errada. Os políticos, os antigos, não admitem, e nem os historiadores, mas foi ridículo que o Sul, a capital, as regiões mais antigas do estado fizeram, porque tinham a obrigação de colonizar o estado e dar um padrão paranaense, a bandeira do Paraná, como o Rio Grande do Sul, né, realizou, e outros estados. Mas a influência do Rio Grande e de São Paulo, né? Mas foi em razão da falta de conceitos. presença. Sim. Quando o empresário de Curitiba, o administrador público da capital, não foi para o norte do Paraná, os paulistas e os mineiros entraram. Quando não foi para o oeste e sudoeste, os gaúchos entraram. Uhum. Então o Paraná é um estado todo um retalho, uma colcha de retalhos. Sim. Por isso o Atlético Curitiba não tem uma expressão futebolística maior, porque se eles fossem clubes do estado inteiro, são mais de 11 milhões de habitantes, nós teríamos os dois no mesmo nível aí da dupla Grenal, talvez. E vou mais, Carneiro. Poderia isso em parte ser superado no caso do Atlético, se ele tivesse ganho a Libertadores? Ah, sim. Né? Teria mais expressão. Exatamente. E continuado a ser um clube competitivo. Mas o que não está acontecendo, né? Foi esvaziado pelo próprio presidente Mário Celso Petralha e hoje se depara com dificuldade para voltar para a primeira divisão. Muito bem. Para a gente fechar, então, o podcast, só uma notícia que a gente estava comentando aqui. É boa ou não? Vai dar a tua opinião aí. Eu acho que é boa. Foi confirmada a Taça FBF. 11 times. Atlético vai jogar com Sub-20, Azures, Cascavel, Cianorte, Coxa, não sabe se vai jogar um time misto ou Sub-20, Rio Branco, Batel do Guarapuava, Foz do Iguaçu, Galo Maringá, Nacional e Patriotas. Então 11 equipes vão jogar. E o Paraná Clube não vai O participar. Paraná não vai participar, é o que ia falar. É o começo do fim do Não, Paraná eu Clube, já porque o Paraná explico. Clube tinha obrigação de participar. O Paraná não tem dinheiro para participar. Mas então vai fechar. Essa é a questão. Não, porque se não virar a tal da SAF, que também é... Posso dar uma explicação? O Paraná pedido também de quem está adquirindo a SAF, isso deve ser anunciado até o final de agosto, não vai participar. Porque o Paraná está numa situação que qualquer derrota no campo cria um ambiente de crise dentro do clube. Então eles querem primeiro estruturar bem para formar time para a segunda divisão e voltar o ano que vem. Beleza. O Agora, arbitral é dia 31, faz-se quinta-feira. uma crítica ao Paraná que sequer incentivar a base incentivou durante esse período. E ele poderia ter feito isso e não fez. Não tem dinheiro para nada, Carneiro. Não, mas é que eu lamento. Em respeito à torcida do Paraná, que é expressiva, ele tinha, já falamos isso anteriormente, ele tinha que ter um trabalho de base, ia disputar essa competição com o Sub-20, que dá uma vaga para a Copa do Brasil. Eu estou muito triste com o que está acontecendo com o Paraná Clube e não acredito em sociedade anônima do futebol. Acho a SAF uma grande mentira. Tá? Os caras entram para ganhar milhões, não ganham e querem vender, passar para frente. Eu acho que o próprio depende, Botafogo está da SAF, desvinculando o Botafogo dos clubes do estrangeiro, porque senão o Textor não vai suportar
toda essa estrutura. O custo operacional do futebol é muito elevado para que renda o que os bilionários estão acostumados a ganhar. Não, o caso do Botafogo é o seguinte: o Textor tomou dinheiro de empresas americanas para financiar a compra do Lyon e não pagou. E deu de garantia ações da empresa dele. Tá, e que englobam também o Botafogo. Agora ele está querendo tirar o Botafogo da jogada para não perder o Botafogo. É que ele tá criando uma nova empresa. Exatamente. Sócios dele lá estão tirando ele da empresa, ele vai criar uma nova empresa. Mas só que os sócios dele lá querem o Botafogo. Agora, o Carneiro tem razão, eu tenho. Olha a crise no Atlético Mineiro. Quer dizer, no fim vai fazer uma recuperação judicial da SAF. E com todos aqueles milionários lá não pagam os jogadores. Mas a dívida do Atlético Mineiro é com bancos, né? Não é só com banco, principalmente com bancos. Não é. O do banco, que era o Interbanco, já entrou nas ações, foi transformado em ações. Sim. São com outro, eles não pagam nem jogador agora. Sim. O presidente do Cruzeiro já falou: esse ano tá tudo bem, vai investir, tentar ganhar título, mas já está procurando quem comprar, quem compre. Ainda mais que perdeu em casa pro Ceará. Exatamente. Agora já está à venda. Tá certo, meus amigos, um bate-papo quente aqui no Carneiro e Mafuz nessa Agora segunda. veja só, antes de terminar, você acha que a SAF no Atlético vai resolver? Depende de quem for. Não depende de nada. Não depende de nada. A SAF é uma ilusão. Olha aqui, ó. A SAF é uma ilusão. Não adianta o Atlético ter SAF, que a turma do Petralha vai continuar lá. Então, depende de quem Vai continuar a mesma coisa. É isso, são cenas para os próximos capítulos. A gente não tem. Mas vamos tocar nesse assunto no próximo programa? Vamos, conversaremos. Tá certo, meus amigos? Então fechou aqui essa edição do Carneiro e Mafuz. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.